Você acreditaria se eu dissesse que o governo dos Estados Unidos testou drogas alucinógenas em cidadãos comuns sem que eles soubessem? Que um dos países mais poderosos do planeta, símbolo de liberdade e democracia, conduziu experimentos mentais e químicos em pessoas inocentes, sem autorização e muitas vezes sem que elas sequer percebessem o que estava acontecendo? Pode parecer o enredo de um filme de ficção científica distópica, mas essa história é real. E ela tem um nome: Projeto MK Ultra. Durante a Guerra Fria, quando o mundo vivia em estado constante de tensão entre as potências ocidentais e a União Soviética, os Estados Unidos procuravam maneiras de manter uma vantagem em qualquer tipo de combate. E não era só no campo militar. A guerra era ideológica, política, tecnológica e mental. Em meio a esse clima, nasceu a obsessão por controle mental. E o governo dos Estados Unidos, mais especificamente, a Agência Central de Inteligência, a famosa CIA, deu início a um projeto ultra-secreto que visava desenvolver técnicas de manipulação psicológica, lavagem cerebral, controle de comportamento e até indução de confissões por meio de drogas. Esse projeto começou oficialmente no início da década de 1950. Mais precisamente, em 1953. Seu codinome, MK Ultra. Sob o comando do químico e oficial da CIA Sidney Gottlieb, o projeto foi autorizado por ninguém menos que o então diretor da CIA, Allen Dulles. A justificativa era simples. Os soviéticos estariam desenvolvendo técnicas de controle mental, e os Estados Unidos não poderiam ficar para trás. A ideia parecia simples, mas o plano era vasto, complexo e altamente antiético. Os cientistas envolvidos testaram uma ampla gama de métodos com o objetivo de manipular a mente humana. Isso incluía o uso de hipnose, privação sensorial, abuso psicológico, eletrochoques, experiências com barbitúricos, amnésia induzida e, principalmente, o uso de substâncias psicoativas como o LSD, uma droga alucinógena que ainda estava em fase experimental na época. O LSD foi a estrela do projeto. A CIA acreditava que a substância poderia servir como uma espécie de soro da verdade, quebrando defesas mentais de espiões e fazendo com que confessassem segredos sob efeito da droga. Também se especulava se o LSD poderia ser usado para apagar memórias, instalar falsas memórias ou até mesmo programar uma pessoa para cometer assassinatos. A imagem de um agente que, sob hipnose ou efeito de drogas, se tornaria uma espécie de robô humano era o sonho dos estrategistas por trás do MK Ultra. Mas o que torna esse projeto realmente assustador é o fato de que muitos dos testes foram realizados sem consentimento. Cidadãos americanos foram expostos a substâncias químicas em clínicas, hospitais, universidades, prisões e até bares e bordéis, sem nunca terem sido informados de que estavam participando de um experimento do governo. Alguns casos envolvem voluntários pagos, que não sabiam os detalhes reais do experimento. Outros envolvem pessoas totalmente inocentes, que foram drogadas sem saber. Um exemplo emblemático é o caso de Frank Olson, um cientista do Exército dos Estados Unidos que trabalhava com armas biológicas. Em uma reunião com colegas, ele foi secretamente drogado com LSD pela CIA como parte de um teste interno do MK Ultra. Dias depois, Olson apresentou sinais de paranoia, delírio e colapso psicológico. Poucos dias depois, caiu da janela de um hotel em Nova York. A versão oficial dizia que ele havia cometido suicídio. Mas anos depois, evidências sugeriram que Olson poderia ter sido assassinado para silenciá-lo. Outro episódio marcante envolve bordéis montados pela própria CIA em São Francisco, onde prostitutas contratadas pelo governo levavam clientes aos quartos. Lá, os homens eram drogados com LSD e observados por trás de espelhos falsos. O objetivo?
analisar como agiam sob influência da droga e se confessavam informações sensíveis ou se tornavam mais suscetíveis à manipulação. Era como um Big Brother químico e ilegal, financiado com dinheiro público. Os testes também foram realizados em prisões. Presidiários foram usados como cobaias em experimentos de alteração de comportamento, com promessas de redução de pena. Mas os efeitos das drogas eram muitas vezes devastadores. Há relatos de danos psicológicos irreversíveis, surtos psicóticos e até suicídios. Nenhuma responsabilidade foi assumida pela CIA e as vítimas raramente souberam o que havia realmente acontecido com elas. E não para por aí. O MKUltra também se infiltrou em universidades. Instituições renomadas como Harvard, Stanford, Columbia e outras participaram dos estudos, muitas vezes sem saberem que estavam trabalhando com uma operação clandestina da CIA. Os fundos eram desviados por meio de organizações de fachada e os pesquisadores recebiam apoio financeiro para realizar experimentos em seres humanos, sem saber quem realmente estava por trás da pesquisa. Em alguns casos, os próprios estudantes foram usados como cobaias, ingerindo substâncias químicas em experimentos que não tinham supervisão ética adequada. Durante décadas, o MKUltra permaneceu totalmente oculto do conhecimento público. Era apenas mais um boato entre teóricos da conspiração. Mas, em 1975, após o escândalo de Watergate e o colapso da confiança pública nas instituições do governo americano, o Congresso lançou uma série de investigações sobre abusos cometidos por agências de inteligência. Uma das comissões, liderada pelo senador Frank Church, revelou a existência de operações ilegais e ultra-secretas, incluindo o MKUltra. Foi um choque nacional. Mas, infelizmente, boa parte da documentação do projeto havia sido destruída 2 anos antes, em 1973, por ordem do então diretor da CIA, Richard Helms. Apenas cerca de 20.000 documentos sobreviveram por acidente, encontrados em um prédio de contabilidade da CIA. Mesmo assim, eles foram suficientes para confirmar que os experimentos de controle mental realmente aconteceram, e em escala muito maior do que se imaginava. A revelação do MKUltra causou indignação mundial. O governo dos Estados Unidos foi forçado a reconhecer publicamente a existência do projeto e a pedir desculpas pelas ações cometidas. Mas as consequências práticas foram poucas. As vítimas, em sua maioria, nunca foram compensadas. Os responsáveis raramente enfrentaram qualquer tipo de punição. Sidney Gottlieb, o homem por trás dos experimentos, se aposentou tranquilamente e viveu até os anos 2000. O caso inspirou uma série de obras de ficção. Filmes como O Candidato da Manchúria, A Identidade Bourne e séries como Stranger Things foram baseados ou inspirados em elementos reais do MKUltra. Na cultura popular, o projeto se tornou um símbolo máximo da desconfiança em relação ao Estado e às instituições de inteligência. Afinal, se um governo é capaz de dopar seus próprios cidadãos em segredo, o que mais ele seria capaz de fazer? E essa é a pergunta que paira até hoje. Porque mesmo com o encerramento oficial do MKUltra, ninguém pode garantir que outros projetos semelhantes não existam atualmente. Afinal, a tecnologia evoluiu. Hoje é possível manipular dados, emoções e decisões com algoritmos, inteligência artificial e engenharia social. O controle da mente não precisa mais de drogas. Pode ser feito por meio das telas que usamos todos os dias. O caso do MKUltra é um lembrete doloroso de que a linha entre ciência, poder e ética é extremamente frágil. Quando o medo domina as decisões políticas, os direitos humanos se tornam descartáveis. A Guerra Fria pode ter terminado oficialmente, mas os fantasmas dela ainda estão muito vivos. E a história nos mostra que governos, mesmo os democráticos, são capazes de ultrapassar qualquer limite em nome da segurança nacional, do poder ou do medo do inimigo.
Muitas das vítimas do MK Ultra jamais souberam que foram usadas como cobaias. Viveram suas vidas lidando com traumas mentais, surtos de ansiedade, depressão, sem saber que haviam sido parte de um experimento conduzido por seu próprio governo. Outras morreram sem respostas, sem justiça. O silêncio foi a resposta oficial por décadas. Hoje, sabemos que o MK Ultra existiu. Está documentado, confirmado, arquivado. Mas o que ainda não sabemos é o quanto foi realmente feito. Quantas pessoas foram afetadas? Quantos outros experimentos foram conduzidos? Quantos projetos semelhantes estão escondidos sob nomes diferentes, protegidos por carimbos de segurança máxima? O mais assustador não é o que sabemos, é o que ainda pode estar escondido. E por isso precisamos contar essa história, porque se esquecermos o que aconteceu, estaremos dando permissão para que aconteça de novo. A verdade, por mais incômoda que seja, precisa ser conhecida. E o MK Ultra é uma verdade que expõe os limites mais sombrios daquilo que chamamos de civilização.